Vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do verso 8 ao verso de número 11. Acredito que todos nós conhecemos um pouco da história da igreja. E sabemos que não foi algo fácil que a igreja viveu e tem vivido até hoje. Talvez, se fizermos um resumo geral de tudo que aconteceu e que tem acontecido, nós vamos encontrar um tema que é bastante presente na história da igreja, que é o sofrimento. A igreja, desde o seu começo, a começar, na verdade, pelo Senhor Jesus, ela percorreu toda uma trajetória. Percorreu toda uma trajetória e que muitas vezes capítulos dessa história foi marcado com o sangue dos cristãos que deram as suas vidas por causa do Evangelho. E não foi diferente da vida de Policarpo. Policarpo, ele era o bispo dessa igreja, a igreja de Esmirna, a quem Jesus escreve através do apóstolo João. E Policarpo, em seus 86 anos, líder dessa igreja, ele estava vivendo momentos como esse, momentos de perseguição. E diz a história que Policarpo, ele com o seu grupo de cristãos, ele fugiu algumas vezes dos soldados que tentaram lhe prender, fugiu algumas vezes da perseguição que batia à sua porta para açoitá-lo e insistir com ele para que negasse a Cristo Jesus. Porém, várias vezes Policarpo fugiu da perseguição. Porém, um dia ele decidiu não fugir mais, contrariando a vontade dos seus colegas cristãos. Ele pegou e disse que a vontade de Deus seja feita. E quando seus perseguidores bateram na sua porta, Policarpo abriu a porta e atendeu eles generosamente, deu comida a eles e fez apenas um pedido: que permitisse que ele ficasse alguns instantes em oração. E ele orou durante 2 horas. E aqueles soldados que chegaram ali para prendê-lo ficaram constrangidos com tamanha generosidade e piedade daquele Senhor. E depois de ter o seu momento de oração, Policarpo foi levado, e no meio do caminho o chefe da guarda disse para ele: Senhor, considere a sua idade. Se você apenas negar a Jesus e acender incensos a César, nós o libertaremos e estará tudo certo. E Policarpo calmamente disse: eu não vou fazer isso. E ele foi levado até a arena, onde encontrou milhares de pessoas ansiosas para ver aquele espetáculo, onde ele e outros cristãos seriam mortos. E o procônsul também insistiu com Policarpo para que ele negasse a Cristo Jesus e apenas dissesse que César era Senhor. Porém, Policarpo permaneceu firme na sua convicção. E depois de insistirem muito para que ele negasse, eles começaram a ficar enfurecidos com a convicção de Policarpo. E a frase mais conhecida dele, após ser questionado por várias vezes e ser ameaçado com feras e ser ameaçado ser jogado na fogueira, Policarpo disse: eu não vou trocar o meu Senhor, que durante 86 anos da minha vida cuidou de mim. Por que eu haveria de deixá-lo nesses últimos momentos? E depois dessas palavras, eles colocaram Policarpo numa fogueira. E diz os presentes da época e a história que o fogo não consumia Policarpo. O fogo estava aceso, ardendo, mas Policarpo estava vivo e não queimava, ao ponto de mandarem alguém com uma espada atingi-lo para que ele morresse. E o sangue que escorreu dele apagou toda aquela chama. Esse é apenas um dos exemplos
dos milhares de cristãos que morreram e que morrem ainda hoje por causa do Evangelho. Essa é a realidade da igreja em Esmirna, que sofreu diariamente, sofreu na pele o peso e a responsabilidade de servir a Cristo Jesus. Vamos ler o texto? Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos de estar aqui e dedicarmos esses poucos minutos, Senhor, para a glória do Teu nome, para Te louvar através dos cânticos e também para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Te pedimos que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, abra os nossos ouvidos e que possamos sair deste lugar desafiados a viver mais e mais para a Tua glória. Que o nome de Cristo Jesus seja glorificado nesta noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, para a gente ficar a par do contexto ou do pano de fundo dessa carta, nós precisamos perceber alguns aspectos que João, ou que Jesus, através de João, ele vai se dirigir a essa cidade, a essa igreja na cidade de Esmirna, e que são peculiares dela. Primeiro, a cidade de Esmirna, ela era a segunda maior cidade do império. Em primeiro lugar estava Éfeso, onde era considerada a capital ou a cidade mais importante da Ásia Menor. E depois de Éfeso estava Esmirna, uma cidade que tinha várias características que destacavam ela dentre as outras. A primeira característica era a questão do comércio. Esmirna era uma cidade portuária e por isso toda a produção da região ela passava por Esmirna. Então havia um comércio febril, um comércio quente e um fluxo grande de pessoas. Outra questão que precisamos observar é que Esmirna anualmente ela sediava os jogos atléticos da região. Vinham pessoas de todos os lugares para competir naquela cidade. E se vocês observaram o texto, existem pontes onde Jesus associa o que aconteceu ou o que acontecia naquela cidade para transmitir a sua mensagem. Uma terceira característica de Esmirna era que ela era considerada um centro cultural. Tinham muitos teatros, muitas bibliotecas, prédios luxuosos, a arquitetura era muito bela, é tanto que os viajantes, quando chegavam pelo mar naquela cidade, eles conseguiam enxergar de longe os prédios luxuosos que estavam sobre as falésias daquela cidade e que era considerada a coroa de Esmirna. Um quarto aspecto é que Esmirna era símbolo de ressurreição. Uma cidade que havia sido construída cerca de 1000 anos antes de Cristo, porém por volta do ano 600 ela foi totalmente destruída. Ela virou ruínas e passou cerca de 400 anos debaixo das ruínas.
Porém, Lisímaco, ele reconstrói essa cidade com toda essa beleza, com toda a melhor tecnologia da época, para que Esmirna se tornasse uma das cidades mais importantes da Ásia. Outro aspecto da cidade de Esmirna é que ela era símbolo de fidelidade a Roma. Antes mesmo de Roma se tornar o império da época, Esmirna já mostrava fidelidade não apenas política, mas também religiosa. Pela cidade era possível encontrar vários altares, tanto ao imperador como à própria deusa Roma, como se Roma se apresentasse como uma deusa. E esse era a realidade daquela cidade. Um último aspecto é que em Esmirna se concentrava o maior investimento de forças contra os cristãos. Era nessa cidade que se concentravam, de um lado os judeus, de um lado o Império Romano, que juntos estavam trabalhando para destruir os cristãos. Porém, meus irmãos, diante de tantas informações e diante do que nós lemos, nós podemos perceber que Deus, ele tem um compromisso com a sua igreja, independente da situação. Deus, ele está comprometido com a sua igreja, independente do que ela esteja vivendo, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. E através desse texto nós vamos ver 3 características de Deus que nos fazem perceber essa verdade. A primeira característica é que Deus está comprometido com a sua igreja em sua unicidade. Em sua unicidade. Vamos ler mais uma vez o início deste parágrafo. Jesus, ele se apresenta como aquele que é o primeiro e o último. Por que Jesus, ele se identifica dessa maneira? Porque Esmirna, a cidade de Esmirna, era uma cidade que adorava quem? O imperador. Era possível você encontrar, como eu já disse, vários altares dedicados ao imperador. E o que questionaram, o que insistiam com Policarpo era o quê? Que ele adorasse também ao imperador. César, ele, em seu gênio, em sua loucura por poder, ele se autodenominou um Deus e plantou essa ideia de uma maneira tão forte que todos consideravam ele como um Deus. A cidade tinha ele como seu maior Deus. E para os cristãos que estavam vivendo nesse contexto, Jesus se apresenta como aquele que é o primeiro e o último, aquele que está antes de César e aquele que está depois de César, e antes dele e depois dele não há ninguém. Ele é único. Não existe outro Deus além dele. Por mais que aquela cidade reverenciasse e adorasse a César, Jesus se apresenta àqueles cristãos como o único e verdadeiro Deus, aquele que é o primeiro e o último, aquele que é o único digno de culto, o único digno de adoração. E ele continua dizendo: eu sou aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Vocês lembram que eu disse que Esmirna era símbolo de ressurreição, uma cidade que passou alguns séculos morta, uma cidade que havia experimentado a morte, mas que havia ressurgido. Mas o mais importante não é isso, o mais importante era o que aqueles cristãos estavam vivendo. Eles estavam enfrentando a morte todos os dias. Eles estavam correndo risco dentro e fora das suas casas. E Jesus, ele se apresenta a eles como aquele que esteve morto, mas tornou a viver.
aquele que tem o poder sobre a morte, aquele que a morte não conseguiu deter. Jesus se apresenta por aqueles irmãos como a esperança da vida. Por mais que muitos homens tenham marcado a história, apenas Cristo Jesus ressurgiu dentre os mortos e vive eternamente. Ele que esteve morto e tornou a viver. E eu gostaria de sugerir uma primeira aplicação para essa verdade, é que nós precisamos ter um compromisso com Deus acima de qualquer coisa. Essa era a realidade daqueles cristãos. Por mais que eles estivessem sofrendo, por mais que eles estivessem sendo perseguidos, o compromisso maior deles era com Deus e não com César. E muitas vezes no nosso dia a dia é difícil viver isso. É difícil viver quando nós dependemos de políticos para ter um emprego. É difícil viver isso quando no período eleitoral o nosso candidato perde e nós sabemos que em janeiro seguinte nós seremos demitidos. É difícil numa nação tão corrupta como a nossa, você não se deixar levar pelo jeitinho brasileiro e acabar tendo que ceder aqui, ceder ali e entrar na onda, entrar no ritmo da maré. Mas segundo esse texto, nós precisamos, independente da situação, ter um compromisso com Deus e não com os homens. Mesmo que isso custe o nosso emprego, mesmo que isso custe o nosso sustento diário, mesmo que isso custe a nossa vida. Os irmãos de Esmirna nos ensinam que o nosso compromisso maior deve ser com Deus e não com os homens. Não com César, não com o governo, não com o sistema, mas com o Deus que está acima de todas as coisas e é único. Uma segunda verdade é que, através do nosso compromisso, nós estaremos revelando quem está no trono do nosso coração. Se é César ou se é Jesus. Se quem comanda a nossa vida são os padrões desse mundo, ou se quem dirige a nossa vida é a palavra de Deus. E hoje nós estamos vivendo momentos críticos, de convicção, de posicionamento. Vocês estão vendo como a mídia, como todo o sistema tem investido e trabalhado contra a palavra de Deus, contra princípios que são inegociáveis. Agora, recentemente foi lançado a Bíblia, que ela foi tirado dela todos os textos que são considerados homofóbicos, agressivos ao grupo que se diz LGBT, essa turma aí. Eu não sei qual é a sigla, porque todo dia muda de sigla, né? Então, foi lançado já essa Bíblia. Todos os dias nós assistimos propagandas, nós assistimos novelas, nós assistimos reportagens que estão inserindo na mente da sociedade e na igreja também conceitos que vão de encontro à palavra de Deus. E nós não podemos ficar indiferentes ou calados, omissos diante dessas situações. Porque a nossa atitude, o nosso compromisso
vai revelar quem é o nosso Senhor, quem está no trono do nosso coração. É certo que se permanecermos firmes juntos à palavra do Senhor, as coisas irão complicar para o nosso lado. Porém, o mesmo Deus que esteve com a igreja de Esmirna é o Deus que está com a igreja hoje, é o Deus que está conosco hoje. E precisamos deixar o nosso compromisso evidente, para que todos ao nosso redor vejam quem está sentado no trono do nosso coração, quem dirige as nossas vidas. Uma segunda verdade que podemos perceber nesse texto é que Deus, Ele tem um compromisso com a sua igreja em sua onisciência. Ele conhece todas as coisas. Veja aí o verso de número 9. Ele vai dizer: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nós podemos ver que apenas em um versículo a palavra conheço, ela se repete 2 vezes. E essa expressão na língua ou no contexto desses irmãos, ela é bem mais forte, ela é bem mais pesada do que na nossa cultura. Eu posso dizer que eu conheço alguém ou que eu conheço algo de notícias que eu recebo. Eu posso dizer que eu conheço a realidade do povo do Japão, mesmo sem ter ido no Japão, porque eu conheço de informações que estão disponíveis. Porém, a expressão aqui, ela traz o peso de um conhecimento de intimidade. Sabe aquelas expressões do Antigo Testamento que diz, e Abraão conheceu Sara? Não é que ele conheceu naquele encontro lá e começaram a namorar, mas é aquele conhecimento íntimo da relação sexual. E quando Jesus se dirige a essa igreja dizendo que eu conheço a sua aflição, é esse conhecimento íntimo, é esse conhecimento profundo de alguém que não tinha ouvido falar do que estava acontecendo, mas de alguém que estava presente com eles e sabia do que eles estavam vivendo, porque era um conhecimento de causa. Jesus sabia daquela aflição daqueles irmãos. Jesus não só sabia do que eles estavam vivendo, do que eles estavam sofrendo, mas Jesus diz: eu conheço a sua aflição e a sua pobreza. Era uma igreja pobre, uma igreja que estava sofrendo, vivendo pobreza por causa do seu compromisso com Cristo. Só que o que vem depois dessa afirmação é algo que nós precisamos dar atenção. Jesus diz: conheço a sua aflição e a sua pobreza, mas você é rico. Aos olhos da cidade de Esmirna, aqueles cristãos eram pobres, e eram mesmo. No grego existem 2 palavras que podem expressar pobreza. Uma primeira, ela expressa uma pobreza daquilo que não é essencial. Ou seja, eu sou pobre porque eu não posso ter um carro de luxo. Eu sou pobre porque eu não tenho uma cobertura no altiplano, lá onde Tássio mora. Esse tipo de pobreza. Mas a pobreza que traz aqui no versículo de número 9 é a pobreza daquilo que é essencial. Aqueles irmãos eram pobres porque eles não tinham o que comer. Aqueles irmãos eram pobres porque eles não tinham muitas vezes o que vestir. Aqueles irmãos eram pobres porque eles estavam sendo expulsos das suas casas. Essa era a pobreza dos irmãos de Esmirna.
da igreja de Esmirna. Uma igreja que era formada de escravos. Uma igreja que era formada por pessoas que tinham empregos, mas que estavam sendo demitidas por causa do seu compromisso com Jesus. Uma igreja que era formada por pessoas que não tinham como comprar algo no comércio porque eram reconhecidas como cristãos e eram rejeitadas. E Jesus diz para eles: vocês são ricos. Diferente da igreja de Laodiceia. O que é que Jesus diz para ela? Uma igreja que se achava rica, bastarda, que não sentia falta de nada. Jesus diz para ela: você é pobre, cega e nua. Jesus olha para aqueles irmãos que não tinham nada, que não tinham nem o que comer, mas que tinham a sua riqueza, que tinham o seu bem mais precioso no Evangelho de Cristo Jesus, e diz para eles: vocês são ricos em Deus, vocês são ricos em Cristo Jesus. E ele continua dizendo, agora falando também do que estava levando eles a viver essa situação. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, mas são antes sinagoga de Satanás. Os judeus, eles estavam ávidos, eles estavam trabalhando intensamente para ver os cristãos mortos, para ver aqueles cristãos exterminados. E para eles eles sentiam orgulho do que estavam fazendo. Eles sentiam orgulho por serem considerados o povo escolhido de Deus. E Jesus diz para eles: olha, eles se dizem judeus, mas eles não são judeus. Eles se acham meu povo, mas eles não são meu povo. Eles são antes sinagoga de Satanás. Eles eram para ser sinagoga de Deus, mas eles são verdadeiramente sinagoga do diabo. Isso é até um apelido, um xingamento legal, né? Ah, seu sinagoga de Satanás, saia daqui. É assim que Jesus se dirige para aqueles que se achavam os detentores da lei, que se achavam os mais santos, os mais corretos, os mais justos, os mais zelosos pela palavra, pelas escrituras. Vocês são sinagoga de Satanás. E ele vai continuar dizendo no verso de número 10 agora: não tenham medo, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. Não tem aquele ditado que diz que não existe algo tão ruim que não possa piorar? Era isso que Jesus estava dizendo para aqueles irmãos. Se a coisa está ruim, é porque vocês não viram as cenas do próximo capítulo. Agora é a hora que o caldo vai engrossar. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. Aqueles irmãos estavam sendo açoitados, vivendo pobreza. Só que Jesus diz agora para eles: olha, vocês talvez estejam cansados ou tristes com essa situação, mas a coisa vai piorar. Vocês agora vão ser presos, vocês vão ser lançados na prisão. E ele diz: vocês vão sofrer perseguição de 10 dias. E aqui não se trata de 10 dias literais,
Mas a expressão aqui quer trazer para aqueles irmãos: olha, a perseguição de vocês, ela tem um começo e ela terá um fim, ela não durará eternamente. Porém, Jesus, ele inicia essa triste notícia com a afirmação: não tenham medo. Aqueles irmãos já estavam sofrendo, iriam sofrer mais na prisão. Porém, Jesus diz para eles: não tenham medo. Eles não deveriam temer. As prisões da época eram algo desumano. Se você não morresse no julgamento, com certeza você morria no caminho. Porque não havia estrutura, não havia condições. E Jesus disse para aqueles irmãos: não tenham medo do que vocês irão sofrer. Não tenham medo, porque tudo isso tem um tempo determinado. Não tenham medo, porque isso irá acabar. E eu gostaria de sugerir uma primeira aplicação, dizendo que o nosso compromisso com Deus, muitas vezes ele nos trará consequências ruins. O nosso compromisso com o Evangelho, ele pode trazer consequências ruins para a nossa vida. Talvez não esteja longe o tempo onde nós veremos igrejas que são fiéis à palavra do Senhor serem invadidas, serem fechadas, serem, eu acho que tocar fogo ainda não, mas terem seus membros, seus líderes presos por causa do seu compromisso com a palavra. Talvez na universidade, talvez no seu trabalho, você vá ser discriminado, você vai ser rejeitado, você vai ser demitido por causa do seu compromisso com o Evangelho. Porém, a mesma palavra que Jesus disse para aqueles irmãos, Ele diz para nós hoje: não tenham medo. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Não tenham medo, porque tudo isso tem um tempo determinado. Não tenham medo, porque eu estou no controle. Diante da objeção do mundo, meus irmãos, nós não precisamos temer. Por mais que a gente venha enfrentar perseguição, como muitos cristãos já enfrentam em outros lugares do mundo. Isso não é algo novo, não é algo inédito. Isso já acontece há séculos. Nós não precisamos temer, porque nós servimos um Deus que conhece a nossa situação, um Deus que conhece a nossa tribulação, que conhece as circunstâncias que nós estamos vivendo, um Deus que, com a sua doce e poderosa voz, diz para o nosso coração: não tenham medo. E eu imagino que muitas vezes cristãos, irmãos nossos que estão vivendo em países perseguidos, eles escutam essas palavras ecoando em seus ouvidos: não tenham medo, eu conheço a situação que vocês têm passado. E também fico imaginando como essas palavras devem trazer paz aos seus corações. Como essas palavras devem trazer tranquilidade a esses irmãos. Que essas mesmas palavras possam agir dessa maneira no nosso coração. Amém? E por fim, Deus ele tem um compromisso com a sua igreja em sua soberania. Leia comigo o final do verso 10 e o verso de número 11. Jesus diz: seja fiel até a morte, e eu lhes darei
a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Jesus, no verso anterior, ele diz que conhece, ele mostra a sua unicidade, a sua onisciência. Ele mostra também que todo sofrimento ele terá um tempo determinado, porque ele está no controle de todas as coisas. Como disse Martinho Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. E ele só age até onde Deus permite. E isso revela que nós servimos um Deus que está no controle de todas as coisas. Não somente das circunstâncias, mas como nós lemos agora, também sobre a morte. Está no controle da vida daqueles cristãos. Como eu disse no começo, Esmirna era uma cidade que era marcada pelos jogos atléticos. As pessoas iam lá competir e mostrar os seus talentos, as suas capacidades, e no final o vencedor ele ganhava uma coroa de louro, e que era colocada sobre as suas cabeças. E por onde ele passava, as pessoas conseguiam ver que ele tinha vencido, que ele tinha sido o melhor naquilo que tinha feito. Enquanto essa cidade, ou as pessoas dessa cidade, os atletas dessa cidade, estavam competindo por algo que depois de alguns dias iria murchar, iria secar, não teria valor nenhum, Jesus diz para aqueles cristãos: a coroa que eu darei a vocês, ela é incorruptível, ela durará eternamente. É uma coroa de vida. É uma coroa que, por mais que na terra ela termine em morte, é uma morte que nasce para a eternidade, cheia de vida, não conquistada pelos nossos méritos, não conquistada pelo nosso esforço, mas conquistada por Cristo Jesus. Ele não somente competiu em nosso lugar, Ele não somente lutou até o fim por nós, mas também Ele nos dará a coroa da vida, a coroa que está reservada para nós, que não necessariamente chegaremos em primeiro lugar, mas para nós que chegaremos em segundo, em terceiro, em décimo, em centésimo, mas que chegaremos porque o Senhor nos conduzirá até a eternidade. Uma coroa está reservada para nós. E é importante aqui que Jesus ele diz para aqueles irmãos: seja fiel até a morte. Não se tratava de ser fiel até o fim da vida, como de viver longos e longos anos e permanecer fiel. Mas em outras palavras, Jesus estava dizendo: sejam fiéis, mesmo que isso lhes custe a vida. Sejam fiéis, mesmo que vocês tenham que morrer por minha causa. Sejam fiéis, mesmo que diante de vocês a morte esteja parada. E como disse Iago Martins domingo, a morte é um inimigo que nós podemos olhar para ele e dar risadas, porque é um inimigo vencido. É um inimigo que não tem poder sobre as nossas vidas. É um inimigo que não tem poder algum sobre nós.
é um inimigo que, mesmo que nos atinja nesse corpo, ele não pode nos atingir eternamente, porque Cristo já venceu em nosso lugar. E ele diz: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Talvez aos olhos daquela cidade, a morte daqueles cristãos fosse o fim, fosse a pior derrota que eles estariam experimentando, fosse a maneira mais terrível de se morrer. Porém, Jesus diz que vocês podem experimentar a primeira morte, mas diferente dessa cidade, vocês nunca experimentarão a morte eterna. Vocês nunca experimentarão uma eternidade de sofrimento e dor distante de Deus. Vocês nunca experimentarão a segunda morte. E eu gostaria de sugerir que aplicássemos essa verdade, vivendo uma vida de fidelidade ao Senhor, com os olhos na eternidade. Eu me lembro que quando eu era pequeno, as músicas da época, anos 90, acho que até 96 ou 2000, as músicas falavam muito sobre o céu. E acredito que antes disso também. Mas parece que hoje a gente está tão conformado, tão acostumado com o mundo, que nós não pensamos no céu. Parece que a coisa está tão boa aqui, a coisa está tão gostosa aqui na terra, que se Jesus demorar mais um pouquinho para voltar, não vai fazer falta hoje, nem amanhã, nem depois. Porque nós estamos na aguinha morna do litoral paraibano. É tão gostoso, é tão tranquila. Mas nós não podemos viver dessa maneira. Viver como pessoas que não têm esperança. Viver como pessoas que não têm perspectiva de futuro. Porque a palavra do Senhor nos ensina que existe algo imensamente melhor, reservado e preparado para nós. E nós precisamos viver desejando todos os dias, o momento, o instante em que veremos diante dos nossos olhos o nosso Senhor e Salvador, o consumador da nossa fé. E não importa como esse dia irá chegar, não importa se será através de um assalto e você vai morrer nele, não importa se daqui a alguns anos eu vou descobrir um câncer e vou definhar até a morte em 3 ou 6 meses, não importa se será através da perseguição ou de um acidente de carro. O que importa é que depois deste momento estará diante de nós a pessoa mais desejada dos nossos corações, Cristo Jesus. Que possamos ansiar por este momento. E enquanto ele não chega, que através de uma vida de fidelidade, de compromisso com Deus, possamos refletir a glória de Cristo aonde quer que estejamos. Existem muitos cristãos que estão vivendo assim hoje. Existem cristãos que estão vivendo a apenas um passo da morte. E domingo retrasado, quando eu cheguei em casa, eu assisti no Fantástico uma reportagem sobre alguns
soldados coreanos que se refugiaram no Brasil. Vocês, alguém mais assistiu? Anderson é ligado aí 24 horas. Hã? Não é tu não, é o outro. E muito me chamou a atenção aquela reportagem. Ela tratava de senhores já, que viviam aqui no Brasil atualmente, mas que tinham vivido momentos de guerra no ano de 1953, na Guerra da Coreia, onde a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, e a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, entraram em conflito. E diz que houve uma investida grande da Coreia do Sul com os Estados Unidos, que devastou metade do exército coreano do norte. E diante daquela situação, muitos se viram desesperados e resolveram se entregar, resolveram se render e procurar os seus inimigos. E a reportagem tratava de dois senhores. Um deles se chamava Sr. Kim, e é a esse que eu quero dar atenção. Sr. Kim procurou a linha de frente inimiga, e ao chegar lá, encontra o exército americano e diz: eu quero me entregar, eu sou um cristão. E o soldado americano diz: você é um cristão? Então você deve conhecer a Bíblia. E ele disse: eu conheço. E ele disse: se você conhece, então me diga o que está lá em João 3,16. E aquele jovem começou a recitar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele soldado disse: você está salvo. E aquele jovem foi levado são e salvo. Além desse testemunho tremendo de um jovem que tinha sido salvo não somente dessa vida, que aquilo ali não tinha assim menor valor, mas as palavras que ele declarou revelavam que a sua eternidade já estava garantida, porque Cristo Jesus já tinha vencido a guerra por ele. Aquele texto que estava gravado na sua mente e a sua coragem de se entregar como cristão revelavam que Cristo Jesus já tinha mudado a sua eternidade, vencido a guerra contra o próprio Deus, que ele não tinha condição alguma de lutar. Cristo Jesus já venceu a nossa maior guerra. E esses conflitos diários, essas circunstâncias que nós enfrentamos todos os dias, seja contra o pecado, seja contra os padrões, as ideologias, elas são café pequeno. Elas não podem nos separar ou anular aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário por mim e por você. Porque, como nós bem sabemos, não foi pelos nossos méritos ou esforços, mas foi por aquilo que Cristo fez por nós. Que semelhante à igreja de Esmirna, que morreu por amor a Cristo, nós, como igreja presbiteriana do bairro dos Estados, como igreja de Cristo Jesus hoje, possamos entregar as nossas vidas e viver, mesmo que tenhamos que enfrentar a morte. Amém? Eu queria convidar o grupo de louvor.
convidar também você a baixar a sua cabeça. Outra coisa que me chamou a atenção nessa reportagem é que quando o repórter narrando foi falar o texto que estava em João 3,16, aquele texto começou a aparecer na tela da TV Globo. Eu sei que para eles aquilo ali não faz diferença nenhuma. Mas, do mesmo jeito que nós não podemos mensurar a ação e o poder do Evangelho através de um simples verso que está expresso na nossa TV, nós também não podemos mensurar o que Deus tem feito na Coreia do Norte, o país mais fechado para o Evangelho, onde missionários foram expulsos no ano de 1950. Já havia cristãos naquele lugar. Já haviam pessoas que faziam questão de declarar que Cristo Jesus era Senhor e não imperador. Isso muito me alegra o coração, porque por mais que não tenhamos notícias, existe uma igreja que está viva dentro da Coreia do Norte. Uma igreja que está morrendo, mas que está vivendo para a glória de Deus eternamente, que tem recebido a coroa que Cristo prometeu nos dar. Vamos cantar essa música que fala do Rei que está sentado no trono de todas as coisas.